Pai, irmãos, som. Aleluia. Graças e paz, irmãos. Amém. Gostaria de estar compartilhando algo com vocês da parte de Deus, que possa ser algo que vai ter um efeito sobre a vida de vocês, assim como tem tido sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, e que Deus ele possa frutificar algo sobre nós, sobre os nossos lares, acima de tudo, sobre nossos casamentos, sobre nossas famílias, que seja algo que a gente possa transmitir, porque essa é a essência do Evangelho, né? Nós recebemos e transmitimos, nós somos tocados para que Deus possa tocar em outras vidas através das nossas vidas. Então que tudo aquilo que for transmitido nesta noite, assim como as demais noites, né, porque Deus ele tem falado nesse lugar, Deus ele tem comunicado grandes coisas através dos homens e mulheres que têm subido nesse altar, na seriedade e compromisso com a palavra de Deus. Então que a gente possa estar sensível, né? Eu reconheço que eu estou um pouco cansado, né? Acredito que alguns de vocês também estão, mas que Deus ele possa nos renovar esta noite, que Deus ele venha em nome de Jesus, independente do cansaço, mas que Deus ele venha honrar os nossos esforços, porque além do cansaço físico, existe o cansaço espiritual, mas a gente crê que existe algo de Deus nesse lugar, existe um rio de Deus nesse lugar, e que a partir do momento que a gente deixar esse rio transbordar sobre nossas vidas, a gente vai ser transformado, renovado, e a gente vai poder contar daquilo que Deus ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Eu quero ler um versículo em Mateus 23, um pequeno versículo em Mateus 13, versículo 4. Versículo 3. A palavra do Senhor que diz assim: então lhe falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Volta para mim, por favor, 3. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Amém, irmãos? Depois, eu queria pedir que deixasse em João 12, a partir do 24. Só deixar, pode deixar que daqui a pouco a gente vai ler. Amém? Irmãos, a palavra lá em Mateus, ela vai dizer que um semeador saiu a semear. E ele vai falar sobre quatro solos, 4 tipos de solo. E a gente entende, só para encurtar bem essa explicação, que esses 4 tipos de solo fala da gente, fala das nossas vidas, né? Algumas vidas que têm mais facilidade de receber a semente do céu, e outras que têm algumas dificuldades, né? Mas a gente sabe que dentre as 4 sementes que são apresentadas nesse texto, se a gente for ler daí para frente, né? A gente vai ver que existe uma que recebe essa semente. Todos entendem que esse semeador é Deus,
que esse semeador que saiu a semear é Deus, se a gente entende que esse semeador é Deus, quem é a semente, irmãos? Quem vocês acham que é a semente? Nós? Então, irmãos, a semente, a gente pode dizer que é Deus, é Jesus. Deus, ele saiu a semear, e ele lançou Jesus sobre alguns solos. Pastor, se eu estiver dando algum furo aqui, o senhor pode subir, mete o pé, Marcelo. Mas, então Deus, ele lançou Jesus sobre alguns solos. Alguns solos receberam Jesus. E esses solos que receberam Jesus, eles deram muito fruto. Amém? Se a gente for levar pelo que está escrito lá e dar uma mexida no texto, as nossas vidas que receberam Jesus deram muitos frutos. Porque Jesus é a semente que veio do céu. E a palavra de Deus diz que essa semente ela morreu. E a partir daí que eu quero entrar no outro texto. A palavra de Deus diz que Jesus ele morreu, mas que no terceiro dia ele ressuscitou. E após o terceiro dia, muitas pessoas foram agraciadas e puderam ser chamados filhos de Deus. Todos aqueles que o receberam, todos os solos bons, ou pelo menos solos que estavam preparados para receber a semente de Deus, foram feitos filhos de Deus, através da semente de Deus, que é Jesus. Então, se você está aqui, e você recebeu essa semente sobre a tua casa, sobre a tua vida, você pode dizer que você é um filho de Deus. Amém? Amém. Agora vamos ler aquele outro texto que eu pedi. João 12. Em verdade vos asseguro, vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Só lendo esse texto, a gente consegue entender que alguma coisa tem que morrer. Deus ele veio, semeou sobre a vida de alguns, tentou semear sobre a vida de todos, mas nem todos o receberam. Mas todos aqueles que o receberam foram feitos o quê? Filhos de Deus. Mas nem todos os receberam. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que essa semente, ela precisou em algum momento morrer. Mas diz também que ao terceiro dia, essa semente, Jesus ressuscitou. Amém? Agora a gente está lendo um outro texto. Esse texto, irmãos, eu não consigo entender que esse grão de trigo, essa semente, fala de Jesus. Vocês conseguem entender que está falando de Jesus, esse texto? Esse texto que o próprio Jesus está ministrando? Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem é o trigo? Existe o joio, não existe o joio? Então quem é o trigo, igreja? Beleza. Tem que entender bem isso aí, para a gente não ficar, para só eu entender o que eu quero transmitir. E não houver confusão entre nós. Então beleza, vamos partir então. Vamos para a viagem do Bro. Irmãos, existe uma semente de trigo, que a Bíblia ela vai dizer que se ela cair na terra e morrer, ela dá muito fruto. Mas se ela cair na terra e não morrer, ela fica só.
que faz a gente entender, o que leva a gente a entender sobre isso? Como foi falado, alguma coisa, algo precisa morrer. Todos nós conhecemos as nossas vidas, conhecemos as nossas caminhadas, a nossa jornada. Nós sabemos como está o nosso coração diante de Deus. Nós sabemos como está a nossa vida diante de Deus. Você sabe dizer muito mais do que qualquer pessoa como está você. E depois Deus. Somente você e Deus sabe como você está. É claro que Deus, Ele sabe um pouco mais, porque Deus, Ele vê lá no profundo. E nós não. A gente muitas das vezes acha que sabe como está. Muito no superficial. Somente quando a gente começa a se aproximar de Deus, que a gente começa a entender como que a gente está de verdade. Por mais que a gente consiga ter uma noção. Mas quando a gente se aproxima de Deus, a gente começa a ter uma noção muito maior. Porque Deus é o espelho daquilo que é certo e daquilo que nós precisamos se tornar diante dEle. Porque quando nós olhamos para Deus, a gente vê a perfeição dEle e reconhecemos o quanto nós somos imperfeitos. E assim nós temos o quê? A oportunidade de sermos transformados. Porque a partir do momento que eu tenho a noção de quem eu sou de verdade, eu tenho como clamar a Deus com entendimento. Porque uma coisa é falar, Deus, me muda. A outra coisa é falar, Deus, tira essa droga, essa porcaria que está dentro do meu coração, fazendo mal a mim e às pessoas que estão ao meu redor. Mas se você não souber o que está acontecendo lá dentro de verdade, você não tem nem direção para clamar a Deus. Você vai fazer uma oração muito, Deus, muda a minha vida. Mas aí Deus está, beleza, você quer que eu mude? Comece por onde? Então Deus, Ele precisa te dar algumas direções. Mas vamos voltar para a questão da semente. Nós precisamos morrer. Algumas coisas precisam morrer para que algumas coisas da terra que está em nós precisam morrer para que as coisas do alto que estão em Deus, elas comecem a descer sobre nossas vidas. Mas alguma coisa precisa morrer. Aquilo que está na terra, está dentro de nós, que é terreno, que é humano, e que nos faz ser tão falhos, tão pecadores, precisa morrer. Porque nós somos o trigo de Deus. Nós somos aqueles que Deus, Ele semeou. Aquele que Deus, Ele permitiu que através do sacrifício do seu Filho, a gente pudesse ter vida. Mas essa vida, ela só vai frutificar se algumas coisas que estão dentro de nós começar a morrer. Por isso esse trigo, se ele cair na terra, e ele caiu na terra, porque nós estamos na terra, se ele não morrer, ele não vai frutificar. Se aquilo que está na tua vida, que é terreno, e você sabe que é terreno, que te afasta de Deus, se você não deixar que Deus mate aquilo, se você não permitir a transformação, você vai permanecer da mesma forma. E você vai ficar só. Você vai continuar da mesma forma como você entrou por essas portas. E o que vai acontecer? Você não vai conseguir evoluir. Você vai ver o tempo passar. Você vai ver pessoas que começaram a caminhar junto com você, crescendo na graça e no conhecimento e na prática do reino de Deus. E tomando posturas, formas dentro desse corpo, dentro desse reino, e você vai continuar da mesma forma. E você vai botar a culpa, às vezes nos pastores, talvez nos líderes, talvez nos irmãos, porque você vai procurar um culpado. Alguém tem que ser culpado pela tua falta de crescimento, pela tua falta de frutificação.
E dificilmente a gente consegue reconhecer que nós não fizemos a nossa parte. Então nós precisamos morrer. Porque só através da morte, da renúncia, nós podemos frutificar. Somente reconhecendo o quão falho nós somos, nós vamos conseguir ser transformados por Deus. E isso é tão sério, irmãos, que eu sei que isso é em qualquer lugar, mas aqui conversando com os pastores e conversando com alguns irmãos mais antigos, quantas pessoas já chegaram e falaram: pastor está aqui, pastor, parece que eu comecei a viver o reino de Deus agora. Pessoas de 10, 20 anos de caminhada, mas que nunca praticaram a verdade, nunca conseguiram frutificar em Deus. Entraram da forma que entraram e continuaram da mesma forma. Mas isso fala de algo que ela não conseguiu fazer lá atrás. E alguns que não conseguiram fazer até agora, que foi renunciar, matar algumas coisas que precisavam morrer, se não algumas ou todas. Porque existem casos e casos, existem pessoas que precisam morrer em tudo. No pensamento, na forma de falar, na forma de vestir, na forma de agir, na forma de tratar as pessoas, em tudo. Existem mudanças que precisam ser radical em tudo. Às vezes você pensa: não, mas eu não fumo, eu não uso drogas, eu não me prostituo. Mas você se acha melhor do que todo mundo. Você acha que você não precisa de ninguém. Você precisa matar isso dentro de você. Porque para fazer parte da família de Deus, você precisa entender que um completa o outro. Que nós não conseguimos nada sem o outro. Deus, Ele quando olha para os filhos, Ele não olha somente para o pastor Leandro. Ele não olha só para Israel, Ele olha para todos e vê como está o comportamento de todos, um para com os outros. E se eu sou daquele, eu me dou muito bem com a Carol, mas não tira a Rebeca de perto de mim, quero não, gosto não, velho, só a voz já me irrita. Como que Deus, Ele olha para os seus filhos e se sente? Imagina um pai e uma mãe em olhar para seus filhos e: rapaz, fulano não se dá bem com ciclano. Um não gosta do outro. Se nós que somos homens não sentimos, nós não nos agradamos disso, imagine o Pai Celestial quando olha para a gente e vê como nós temos dificuldade de nos relacionar uns com os outros. Mas isso fala de algumas coisas que precisam morrer. Algumas coisas da terra que estão dentro de nós, que foram semeadas dentro das nossas vidas, desde o início. Desde quando nós éramos bebês. Então hoje, através da palavra, através daquilo que Deus Ele tem semeado nesse lugar, nós temos a oportunidade de tomar conhecimento da verdade, e através dessa verdade nós podemos ser transformados, porque a partir do momento que nós somos confrontados com a verdade, nós temos o direito de resposta. E qual é a tua resposta a Deus, diante daquilo que Ele tem comunicado acerca da tua vida, daquilo que é terreno e precisa sair? Você vai aceitar e vai ser transformado pela verdade, ou vai continuar da mesma forma? Porque se você continuar da mesma forma, você vai ficar só. E esse só não é só dos irmãos, porque eu acho que esse, em comparação, é o menos pior. O pior de tudo é ficar sem a presença. Porque Deus, Ele não se manifesta sobre a vida daqueles que não se importam com seus irmãos.
Deus, ele não se manifesta sobre a vida daqueles que não querem ser tocados. Porque para morrer, a gente precisa desse toque de Deus também. Porque existem coisas que a gente pode fazer e deve fazer, mas existem coisas que a gente vai precisar que Deus, ele direcione. Existem coisas que a gente vai precisar que Deus, ele nos guie, porque a gente não vai ter força para fazer. A gente não vai conseguir só. Então a gente vai precisar de Deus. E a gente vai precisar também dos irmãos. Porque muitas das vezes é ruim quando o irmão chega e te chama ali no canto. Então, irmão, essa questão aqui, essa situação que você falou, não era bem daquele jeito. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina que o caminho é esse. Nós podemos ser melhores, nós podemos fazer melhor. Mas e aí? Se a gente estiver com um coração humilde, a gente vai considerar o nosso irmão. Agora, se a gente não estiver nesse processo, que tanto é falado no livro da pastora, nessa reforma, nós não vamos conseguir. Porque a gente não vai considerar o nosso irmão, nós não vamos considerar os pastores, nós não vamos considerar os líderes, aqueles que Deus tem colocado sobre nossas vidas. Eu lembro que tinha um jovem, ele não está mais aqui na igreja, e o pastor me colocou para discipular esse jovem. E uma vez conversando com esse jovem, esse jovem chegou e... Então, varão, eu queria falar contigo. Fala aí, varão. Cara, quando o pastor me colocou você para me discipular, cara, eu não gostei não, porque, não te conhecia. E eu me questionei muito, o que tu tinha para poder me passar? O que você tinha para me transmitir para mim? E, cara, nosso primeiro dia de discipulado, eu tô quebradão, cara. Cara, me perdoa, porque eu me achava melhor do que você. E ali começou um processo de Deus sobre a vida daquele jovem. Porque até então existia uma soberba no coração dele. Porque independente de quem seja, irmão, desde o menor ao maior, a gente sempre tem algo a aprender uns com os outros. E o princípio da sabedoria de Deus é a gente se colocar como menor. Porque a partir do momento que você se coloca como menor, você começa a considerar qualquer pessoa que vem falar contigo, ainda que você ache que a pessoa às vezes não tem nada para transmitir. Às vezes a pessoa ela vai transmitir algo que você nunca imaginava que ela poderia transmitir para você. Eu lembro que eu conheci uma senhora, e aquela senhora não sabia ler, ela não sabe escrever até hoje, mas aquela senhora é uma senhora cheia de fé, cheia de Deus. Aquilo que ela ouve, como momentos como esse, ela guarda dentro de si e busca praticar. E essa é a diferença. E a fé daquela senhora sempre me impactou. E às vezes as pessoas podem falar, cara, essa senhora não tem nada para passar para mim. Mas se a gente considerar a todos como superiores, a gente vai conseguir olhar o que há de Deus na vida de cada um. Há um pouco de Deus sobre a vida de cada um de nós. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte de uma família. E essa família não é qualquer família, é a família de Deus. Então, se a gente faz parte dessa família de Deus, há um pouco de Deus na vida de cada um de vocês. Só que a diferença, a gente acaba nesse texto que a gente leu. O quanto que você tem nessa terra que você está, o quanto você está morrendo para você mesmo. Porque quanto mais você morre, mais você mata algo dentro de você da terra, mais você cresce. E é claro,
quanto mais você cresce em Deus, mais em evidência você vai ficar. É claro que se chegar um irmão cheio do Espírito Santo e começar a falar algo de Deus aqui, você vai entender, cara, pô, isso é Deus que está falando mesmo. Deus, ele vai testificar. Se um profeta de Deus chegar nesse lugar e começar a ministrar da parte de Deus, a gente vai conseguir identificar. Primeiro porque somos pessoas que temos sido edificados na rocha. Então nós temos de Deus para identificar quem não é de Deus. Mas isso fica muito em evidência quando a pessoa é uma pessoa que tem renunciado à sua própria vida por amor a Cristo. Então, se você tem sido essa pessoa, glória a Deus pela tua vida. Que você continue a seguir esse caminho de renúncia, de morte, porque esse caminho é o que vai nos levar para o céu. O caminho de Jesus não é um caminho para qualquer um, é um caminho para quem quer morrer, para quem quer morrer de verdade, quem quer matar tudo aquilo que não é de Deus dentro de você. Então, irmãos, que nesta noite, que Deus ele possa gerar em vocês o entendimento, o conhecimento daquilo que vocês precisam renunciar dentro de vocês, aquilo que não é de Deus, aquilo que permanece dentro da vida de vocês, mas que não foi Deus que colocou, não foi Deus que semeou dentro da vida de vocês, não foi Deus que levou vocês a esse caminho. Então que Deus ele possa gerar esse conhecimento, esse entendimento. E eu quero orar também, irmãos. Eu quero orar para você que hoje entende que existe algo dentro da tua vida, no teu coração, algo que é muito carnal, algo que é muito humano, algo que não transmite a vida de Jesus para as outras pessoas, que não transmite a vida de Jesus, a vida de Deus dentro da tua casa. E eu quero orar pela tua vida para que esse algo ele venha morrer, para que Deus ele te dê as forças necessárias para renunciar, para matar isso que está dentro de você e que tem impedido você de ser alguém melhor em Cristo. Em nome de Jesus, nós não podemos aceitar viver uma vida carnal. Nós não podemos aceitar nas nossas vidas algo que a gente sabe que não é de Deus. Não é de Deus, mas está lá. Está nos impedindo de crescer, de frutificar, de dar muitos frutos na presença de Deus, de sermos referenciais. Em nome de Jesus, irmãos, a gente não pode aceitar aquilo que não é de Deus nas nossas vidas. A gente não pode continuar vivendo como se estivesse tudo bem, sabendo que existem coisas que nos impedem de crescer na presença de Deus, que nos impedem de ser bênçãos. Porque não adianta eu querer ser bênção na vida do meu irmão sem frutificar, sem ter de Deus, porque aí vai ser humano. E a gente não quer transmitir aquilo que é humano para as outras pessoas. A gente precisa transmitir aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro e reto diante de Deus. Então, em nome de Jesus, independente daquilo que está no teu coração, eu quero orar pela tua vida. Eu gostaria de chamar você aqui na frente, você que entendeu que algo na tua vida precisa mudar, que algo precisa sair, algo precisa ser transformado. Vem aqui na frente para a gente poder estar orando por você. Vem aqui na frente. Não saia desse lugar da mesma forma que você entrou. Não saia desse lugar com aquilo que você trouxe no teu coração. Em nome de Jesus. Só você sabe aquilo que precisa sair. Então se você sabe o que é, não saia daqui. Não saia daqui sem Deus tocar na tua vida.